Nossa conferência de encerramento vem carregada de gratidão. Inicialmente a Deus pela oportunidade do trabalho e pelos milhares de corações unidos nesta causa de amor. Gratidão também pelos exemplos que nos fortalecem na superação de obstáculos e no fiel cumprimento dos nossos deveres. Nosso querido convidado é um destes exemplos de luz que passam pelo mundo, deixando um rastro de amor nos corações beneficiados e naqueles que nos espelhamos e fortalecemos em seu testemunho. Muito se fala de Divaldo Franco, médium de centenas de obras psicografadas e doadas para benefício das atividades sociais. Queremos aqui honrar e agradecer a Deus pelo Divaldo homem, humanista, filantropo, que segue sempre ativo e em paz nos seus quase 90 janeiros, ensinando-nos o amor amplo. Querido Divaldo, é para nós uma honra imensa e uma alegria tê-lo conosco neste encontro e nesta causa do bem. Seja muito bem-vindo e nos conduza mais uma vez às reflexões luminosas de despertamento espiritual na análise do papel da fraternidade na transição planetária. Canimbambô, obrigada. Queridas irmãs, queridos irmãos, permaneçamos sem qualquer distância nessa dúlcida intimidade do amor. Nos anos 30, a Polônia era uma amálgama de países. Ali estavam guetos de todas as procedências possíveis. Mas não foi apenas nesse período. No século anterior, as dificuldades eram mais desafiadoras, de tal forma perversas, que aqueles indivíduos que se aglutinavam com o seu idioma, a sua cultura, formando setores de segregação, transformaram o país em uma colcha de retalhos, de impiedade e de perseguições contínuas. Na cidadezinha de Białystok, por volta de 1875, nasceu um espírito predestinado a derrubar fronteiras. Lázaro Ludowik Zamenhof. Aos 10 anos de idade, ele sonhou que era possível as criaturas humanas amar-se. Para que, no entanto, se pudessem amar, necessitavam do diálogo. Cada bairro, cada grupo falava o seu próprio idioma e lutava tenazmente contra o outro, olvidando a trágica Polônia. E ele começa a sonhar com uma doutrina linguística à qual deu o nome de Esperanto. O Esperanto seria a língua initernatia e clara, capaz de unir as criaturas humanas e fazê-las compreender a necessidade infinita da fraternidade legítima. Quando ele teve necessidade de transferir-se a Moscou para doutorar-se em oftalmologia, o seu pai, judeu intolerante, encontrando os primeiros rabiscos da gramática, que possui apenas 16 regras, queimou-a e estabeleceu que uma raça deveria predominar sobre outras, pela sua cultura, graças à sua tradição e aos desígnios de Deus. Escreverá mais tarde o jovem oftalmologista Zamenhof. Foi providencial, porque a divindade sabe
do quanto necessitamos de amar, antes de nos empenharmos em qualquer tarefa. E refez a língua Esperanto, hoje reconhecida pela ONU e considerada uma das 6 línguas mais usadas na Organização Mundial das Nações Unidas. Refiro-me a este fato, que é uma luta poderosa contra as fronteiras do sentimento humano, mais terríveis do que aquelas delimitadas pela geografia, pelas tradições históricas, pelas guerras de extermínio. E volto a pensar em Leon Tolstói e a sua amada mãe Rússia, quando ele escreve que Deus está dentro de nós e o nosso dever é respeitar a autoridade divina, não nos submetendo em totum aos códigos humanos elaborados pelas paixões individuais e pelos dominantes grupos políticos. Essa mensagem notável chegará até Mohandas Karamchand Gandhi, em Pretória, na África do Sul. E ele se recordaria daquele dia terrível quando, viajando entre essa cidade e a outra capital, Johannesburg, foi expulso do trem pelo crime de ter a pele negra. Sendo de origem indiana, de uma raça tradicionalmente nobre, estava na primeira classe. Mas quando o cobrador pediu-lhe o bilhete e percebeu que se tratava de alguém de epiderme negra, logo impôs-lhe o apartheid. A palavra que hipocritamente define desenvolvimento separado, o que equivale a dizer perseguições àqueles tidos como inferiores. Pediu-lhe que mudasse para a classe dos negros, ao que o jovem advogado Mohandas Gandhi recusou-se. Ele tinha sua banca de advocacia em ambas as capitais. Havia comprado o bilhete de primeira classe. Não era africâncer. E apesar dos seus argumentos de lógica e de beleza, ele foi atirado pela porta do trem em movimento, pela fúria dos homens brancos que ali predominavam. Rolou pela ribanceira e não morreu. Então ele se prometeu que daria a sua vida para que ninguém nunca mais fosse discriminado por uma questão dessa natureza. Exatamente quando recebe a obra de Leon Tolstói e se fascina e se dedica a meditar e lembra-se que poderia perfeitamente dar início a uma obra de libertação de consciências na sua querida pátria que sofria o tacão do Império Britânico. Transfere-se para lá, cria o seu ashram e utiliza-se de uma palavra para poder demonstrar que somos todos iguais. No idioma que falava o sânscrito, himsa é violência, mas é qualquer tipo de violência, e a himsa é não violência. Ele adota a não violência e cria o movimento Satyagraha, da libertação da consciência do indivíduo ante a normose generalizada da impiedade humana. Mas este homem extraordinário, que libertará logo mais, em uma noite de jejum e oração, 700 milhões de indianos e paquistaneses,
tem a oportunidade de conhecer na América, em 1927, quando a visita neste mundo novo, e houve um jovem pastor sofrer também a discriminação racial na sua própria pátria. Era o jovem protestante Martin Luther King Jr. E ele oferece o livro de Tolstói para poder alargar os horizontes deste homem pacífico e pacificador. E desde o dia 5 de dezembro de 1960, uma jovem separada levanta-se no ônibus em que estava sentada e exige o seu direito de não ir mais, permanecer de pé, porque chegaram um branco e lhe requisitaram lugar. Era Rosa Parker. Levada à polícia, ela foi condenada e teve que pagar fiança. Mas naquela noite, ela foi à sua igreja e falou da injustiça. Era um dia de inverno. Costureira modesta, estava muito cansada. E é claro que ao pegar o ônibus, sentou-se onde havia vaga. Mas o ônibus se foi enchendo e por fim os brancos também ficaram de pé. E um deles exigiu-lhe o lugar que ela se recusou a dar, até ser levada à cela policial. É nessa noite que o jovem pastor tem um sonho. Eu tenho um sonho de ver um dia as criaturas humanas reunidas como um único rebanho, sob o cajado de um só pastor. I have a dream, gritará ele mais tarde em Washington, diante da figura de Abraham Lincoln, para 800 mil negros que vieram de todos os Estados Unidos para ouvir o discurso. E o sonho desse homem se converte em realidade quando o presidente John Fitzgerald diz: Kennedy, abre espaço para a igualdade racial. À semelhança de Gandhi, foi assassinado. Mas os verdadeiros heróis jamais morrem, porque os covardes matam os idealistas, mas não podem matar os ideais. Aquele ideal que uma cruz de vergonha não pôde silenciar, permanecia no ar cantando a solidariedade, o amor, atravessando as labaredas inquisitoriais, a ignorância da Idade Média baixa e alta, das perseguições inclementes que criariam a palavra violência em 1213 para significar o estágio primário da nossa rebeldia. Deveria continuar na história queimando e destruindo vidas, até aquele período trágico na Polônia, na década de 30. Ali na cidadezinha residia um missionário judeu. O seu gueto era pequeno e insignificante, mas falava no Salmo 23 que o Senhor é o pastor de todos nós. E ele compreendia que esse pastor recebe as ovelhas de qualquer porte no seu rebanho. E indo à sinagoga aos sábados, dentro do limite dos passos que pode dar, ele percebeu que havia um jovem alemão que lavrava a terra e que o olhava com desprezo e rancor. E sem dar-lhe importância à pequenez moral, ele começou uma saga estranha.
E por primeira vez, ao passar ali próximo do homem que eu detestava, ele atreveu a dizer: Guten Morgen, Herr Miller. Bom dia, Sr. Miller. E o jovem louro como espiga de trigo, de olhos azuis como 2 pedaços do céu, escarneceu e enfiou com força no chão a enxada para continuar o seu trabalho. Mas, todo sábado, quando o rabino vinha com a sua indumentária ortodoxa, os cabelos descidos em 2 grandes madeixas, movimentava a cabeça, tocava no chapéu e dizia: Guten Morgen, Herr Miller. E assim passaram-se os anos e apareceu a trágica noite dos cristais. Apareceu a palavra de onda escrita nas residências, Judei, e as perseguições tornaram-se inclementes, e veio a guerra. A Polônia, abençoada de Chopin e mártir, foi invadida pelo norte e pela Rússia, no dia 1º de setembro de 39. Invadida no sul pela Alemanha, imediatamente, e esmagada pelos tanques e os lança-chamas, mas acima de tudo pelo ódio. A guerra se dilata, a humanidade estertora, o mundo sofre e aproximadamente 110 milhões de pessoas perderam a vida por um psicopata portador de um grave transtorno da mente, que certo dia no Museu de Hoffenburg, em Viena, ele também austríaco, deu murro em uma vitrine e, vendo ali um pedaço de metal envolto num couro muito antigo, lembrou-se da tradição. O homem que possui essa lança de Longinos governará o mundo. E aquele jovem que havia sido reprovado nas aulas de literatura, de pintura da Universidade de Viena, e tiveram uma crise convulsiva depois do trágico encontro em Munique com os 4 cavaleiros do Apocalipse, incendiou a terra e tomou posse da lança de Longinos. A humanidade perdeu a esperança. A criatura humana voltou à selvageria, de alguma forma confirmando Sigmund Freud nos seus postulados a respeito de Eros e de Thanatos, e de que a cultura do homem civilizado era um verniz colocado sobre o selvagem, cujo pé não podia ser pisado. As dores foram inomináveis. Os campos de concentração multiplicaram-se. E no mês de dezembro de 1944, em Auschwitz, que havia assassinado 1.100.000 judeus pelo crime de pertencerem a outra raça, ali colocado no ponto mais estratégico da Europa, onde os trens descarregavam diariamente centenas, milhares de pessoas que eram encaminhadas diretamente aos fornos crematórios. Algo em uma madrugada de Natal acontece para mostrar que o ser humano já tem a seiva divina que os seus instintos primários e básicos tentaram asfixiar. O último trem, e dele saltam as pessoas marcadas que vieram das aldeias longínquas e das florestas daquela Polônia mártir. Entre elas, o velho e cambaleante rabino do Guten Morgen, Herr Miller. A fila imensa, a neva cai e a neblina parece esconder os céus envergonhados pelos crimes das criaturas humanas.
à frente da câmara de gás, ao lado dos fornos crematórios, o jovem belo soldado das tropas SS tem uma batuta na mão. Ele sequer enuncia uma palavra. É a seleção da solução final. Idosos, crianças, mulheres, à esquerda, diretamente para a câmara de gás. Jovens, de maiores de 15 anos, fortes, para trabalharem no gelo, esse trabalho forçado que os matavam de exaustão. Do lado direito, para as fétidas barracas em que se acotovelavam. E na fila imensa, o rabino trôpego, a uma luz frouxa de lampião que iluminava o semblante patibular do soldado, marcha, certo de que o Senhor da vida e da morte havia anotado seu nome para aquele momento. Quando estava a menos de 3 pessoas, que o braço esquerdo do inclemente encaminhava sem cessar para as câmaras de gás, que se fechavam por 20 minutos e se abriam para outra manada de seres humanos, o velho rabino ergue os olhos quase sem luminosidade e acerca-se. A madrugada avança, a neve cai, bruxuleia a luz, e ele então exclama com a garganta túrgida: Guten Morgen, Herr Miller. O soldado espanta-se, abre desmesuradamente os olhos e vê aquele ancião trôpego e talvez retorne aos seus dias de sábado ensolarado na primavera polonesa, quando cravava a enxada no chão, diante daquele homem insuportável que o saudava. Ele agora era senhor da vida e da morte, era a raça da 25ª hora. O nazismo deveria governar o mundo por 1000 anos. Havia sido o discurso de Hitler para 50.000 jovens no grande estádio. Então ele volta aquele dia e, tendo na mão a batuta decisiva, retomado de uma estranha emoção que lhe não era habitual, e move a mão para a direita. E o rabino, cambaleante, vai levado para uma barraca de trabalhos forçados. Termina a guerra. Um alto-falante em 6 idiomas grita: a Alemanha rendeu-se. E das cloacas das barracas, do solo escavado, fantasmas que são ossos e pele saem desfigurados e veem um imenso portão aberto pela primeira vez. O rabino também, que sobreviveu, ele nota que naquele campo miserável de horror havia flores. Era primavera na Polônia. Mas será que havia aquelas flores nos dias anteriores? Por certo, somente que ninguém as via. Eram pequeninas flores amarelas, vermelhas, vermelho-amareladas. Eram flores da relva. E então o portão aberto leva-o a um campo de refugiados. Logo depois, veio o julgamento de Nuremberg. Os fascínoras fogem para o mundo, suicidam-se. Eles trazem uma falsa obturação dentária, um veneno perverso que, ao ser removida a obturação, mata-os. Porque eles são assassinos e não têm coragem de enfrentar a morte nem a justiça. Mas, em Frankfurt, em uma sala pública, são julgados os criminosos menores. E para aquele julgamento, o rabino é a única testemunha que eu pode apontar para que a corda da forca possa correr rápida sobre aquele cogote orgulhoso que ocultava um monstro.
E ele está o quebrado no banco das testemunhas. O réu é Hermíler, uniformizado como uma estátua, indiferente como a pedra de gelo. O ar de escárnio, quando o acusador fala ali de que ele era responsável por 60.000 vidas que mandaram para os fornos crematórios. Mas era necessária uma testemunha para informar que sim, se tratava dele, o venal, o déspota, o criminoso impiedoso. E então o rabino é trazido, é lida a acusação, e com uma voz quase tonitruante, alguém lhe pergunta: rabino, não era ele que fazia a seleção? O rabino trêmulo coloca a mão sobre os olhos quase apagados e percebe a silhueta daquele homem estranho e peculiar da sua vida. E olha e sorri. Era o dia amanhecendo. E então ele diz com a voz trêmula: Guten Morgen, Hermíler. O homem olha-o, não tem nenhuma emoção. É provável que ele tenha sido autista ou tenha participado da escala dos esquizoides especiais. O semblante é indiferente como um bloco de pedra. E quando volto a perguntar ao rabino, não era ele? Não, não era Hermíler. Hermíler era um homem bom. A mim, ele me salvou. Somente porque ele disse: bom dia, senhor Miller, como sempre o fiz. A responsabilidade pelos crimes que lhes são atribuídos é do partido cruel, é do ódio que a humanidade acumula, é da solidariedade dos indiferentes, é do silêncio dos bons, que não se atreve esse silêncio a enfrentar consequências, para dizer que somos criaturas de Deus. Hermíler foi trabalhado para não ter sentimentos. Ele foi bloqueado nas emoções, mas ele é um homem bom. Ele também chora, talvez no silêncio das noites indormidas, quando a consciência o chama de homicida. Não, não foi ele, foi o partido perverso. Essa trágica organização política que desgraça a terra, porque sequer segue a tradição de Aristóteles, na sua página incomparável a Nicômano, quando fala que a política é a ciência e a arte de bem governar. E poderíamos acrescentar: não do suborno, da indignidade, da projeção do indivíduo, do seu grupo. E é exatamente por isso que o próprio nome já caracteriza a sua finalidade. É um partido, não é um inteiro. E tudo que se parte caminha para uma multiplicação doentia. Não é ele. Ele era bom. Eu ainda me lembro, quando ele era mais jovem, que me olhava com a raiva que ele destilava os que odiavam os judeus. Vielen Dank. Dankeschön. Muito obrigado. Mas o juiz, depois de ouvir a declaração do rabino que confirmava ser ele, bateu o martelo e decretou-lhe a pena de morte. Existe uma pena maior do que essa, que é a pena de vida. Porque matar, ninguém tem esse direito. Em circunstância nenhuma. Os 10 mandamentos estão gritando há mais de 2.600 anos.
não matarás. E não há nenhuma justificativa. Mas o rabino desce trêmulo e passa pelo banco de réus. Ali está Hermiller, que chora. Mas ele não chora de medo. Ele não tem aquela lágrima de dor. Ele olha para o rabino agora com certa ternura, com o olhar de uma criança. Criança que era e que foi disciplinada para ser uma máquina de matar. E com a voz estrangulada na garganta, sem pensar na penalidade que lhe foi imposta, ele diz no mais escorreito alemão de Goethe: Vielen Dank, Rabi. Muito obrigado, Rabino. O rabino se vai. E Hermiller é punido pelas humanas leis. Faz-se-lhe justiça, mas o monstro da guerra não foi com ele. Permaneceu entre as criaturas humanas até hoje, esfaimado e devorador, seja no exército muçulmano, seja na criação do novo levante, das velhas tradições muçulmanas, seja em nossa intolerância pessoal, no nosso sentimento de desdém, de desprezo pela vida. Alguém desejou definir a vida, e um grande botânico nova-iorquino, diretor do Museu de História Natural daquela cidade, Cressy Morrison, estabeleceu que a vida é um milagre da divindade e ninguém a pode definir. Quando vemos uma raiz introduzir-se na terra para transformar lodo em madeira, para transformar água pútrida em perfume e em sabor de fruta, nós não podemos dizer o que é a vida. Quando temos a ocasião de ver uma folha, apenas uma folha, que não tem outra símile em todas as florestas do planeta, porque cada uma delas, a forma da nossa impressão dactiloscópica, é original e não se repete nunca. Nós somos obrigados a amar a vida com esse V maiúsculo que representa o amor de Deus, que é o gerador de todas as coisas. E nesses 2 dias em que estabelecemos o NEC Plus Ultra das fronteiras, arrebentar as fronteiras, mas somente as geográficas, ou as fronteiras com que nos armamos para discriminar. Essas fronteiras terríveis que estão no âmago do ser, filhas corrompidas do orgulho, cânceres morais do egoísmo humano, na expressão kardeciana. Nós podemos vê-las no nosso sentimento de desprezo pelos invisíveis, às vezes invisíveis em nossa casa, em nossa associação religiosa. Porque, segundo um dos maiores historiadores contemporâneos, depois de 40 anos de pesquisa histórica, com 40 historiadores, escrevendo 40 volumes, desde a pré-história até os anos 70 do século passado, estabeleceu que a humanidade sempre esteve em guerra. Nesse período de 6.674 anos, a época, apenas 300 anos foram sem a besta desenfreada da guerra. Porém, o mais lamentável é que todas essas guerras foram de religião, que pregam amor, que têm o cinismo de falar de Deus e de odiar o seu próximo, que proclamam a lei do amor e detestam-se fraternalmente àqueles que não fazem parte da grei. O maior número de guerras que existiu na Terra
foi daqueles que falam sobre a paz, que preconizam a justiça divina, que prometem um céu de ficção e um inferno de fantasia. Não fossem inferno e céu estados de consciência individual. Então é de lamentar que ainda hoje, ao falarmos da fraternidade sem fronteiras, olvidemo-nos das nossas fronteiras interiores, essas que nós erguemos de maneira quase cruel para nos separar uns dos outros. Não faz muito, estávamos na mansão do caminho, quando alguém chegou correndo e me disse: Edivaldo, tem uma pessoa caída ali no passeio que deve estar precisando de ajuda. E eu perguntei: o que é que você fez? Eu vim correndo lhe avisar. Por que você não se abaixou para socorrer? Talvez quando chegarmos, eu saía a correr de chinelo como me é habitual. E lá estava uma senhora desmaiada no passeio, que de imediato carregamos. Havia entre ela e o nosso portão uma fronteira de 5 metros que ela não pôde vencer, porque a fome devorava-lhe o corpo e as energias e ela tombou. Havia vindo do interior. Carregamos-la e levamos-la ao serviço médico à porta de entrada. Logo se lhe aplicou soro, se tomaram providências. E quando ela descerrou os olhos, disse balbuciando: eu tenho fome. E eu me lembro que no mundo que tem tanto, quando alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nesse mundo. Mas não me refiro à fome desses países que aqui foram apresentados. Eu me refiro à fome das nossas cidades, à fome dos arredores de Paris e de Washington, a 1 quilômetro da Casa Branca. A incidência do crime é das mais altas nos Estados Unidos. O lixo dos Estados Unidos daria para acabar a fome na terra. E, no entanto, as nossas fronteiras entre nós e eles, os que estão do outro lado, são tão altas que temos medo de saltá-las e arrebentarmos. Então procurei ouvir aquela senhora e ela me dizia: não tive forças nem para me matar. Esperei o ônibus e quando ia me jogar sobre as suas rodas, devo ter desmaiado antes. Havia 2 crianças que choravam com ela. Eram suas filhinhas. E então eu vi quanto necessitamos de amar. Como este verbo gasto, que perdeu o significado, necessita de voltar a penetrar as fibras mais íntimas dos nossos sentimentos. Percebi quanto estamos distante daquele que disse: eu não vos reconhecerei perante meu Pai, porque quando eu estive convosco, vós não me reconheceste. Quando foi, Senhor? Naquele mendigo que te pediu pão, naquele sedento que te suplicou água, naquele feliz que desejou um aperto de mão. Então eu não te conheço. Este é o momento da transição planetária, em que a Terra, de provas e de expiações, vai jogando por detrás dos montes do olvido o nosso período de primitivismo e de selvageria. Nasce madrugada nova, e nós vimos aqui desfilarem esses arcanjos e anjos do amanhecer da nova era. Não esperemos que fenômenos catastróficos de destruição nos modifiquem. Já os temos demasiados em nosso vazio existencial. Não necessito de um tsunami para apavorar-me. Quando eu tenho coragem de autopenetrar-me, padeço os tsunamis das minhas tendências inferiores, padeço a treva imensa da minha sombra, sem esperar que uma data fixa
ou seja o que for, arrebate-me do corpo. Porque Jesus não deseja a morte do ímpio, nem o paia do pecador, mas o desaparecimento da impiedade. Ele não deseja que o injusto seja punido, mas que a injustiça desapareça da terra. E isso somente será possível quando soubermos dobrar a cerviz e estender a mão do irmão de outra fronteira, seja ela geográfica, seja moral, e o abraçarmos com ternura e o chamarmos de irmão. Ele próprio fez: já não vos chamo de amigos, agora eu vos chamo de irmãos. Essa mensagem que vem há 2000 anos, e que as doutrinas modernas, em particular o Espiritismo, ressuscita, convoca-nos ao serviço de amor agora. Não na próxima excursão à África, agora, com a nossa renovação anterior, com as luzes sublimes da ternura, da compreensão, da compaixão, não da piedade, aquela compaixão budista com paixão, fazer apaixonadamente o bem, desenvolver esse sentimento de entrega e nos oferecermos, se necessário, em holocausto de amor. É necessário que, arregaçando as mangas, não aguardemos oportunidade. Eia, agora é o teu santo momento de ajudar. Escreveu Alta de Souza Espírito pelas mãos abençoadas do venerando apóstolo da caridade mediúnica Chico Xavier. Este é o momento. Façamos que a fraternidade sem fronteiras tome conta da terra. Elasteça-se, como disse o nosso Wagner. Encontre a solução para esses países que estão pedindo socorro, porque Deus está conosco. E se Ele nos chama, é um momento único que está ao nosso alcance para amar. Bem-aventurados seremos quando pudermos dizer uns aos outros: eu te amo. E a palavra seja dúlcida, quente e generosa, podendo albergar no coração a humanidade inteira que chora e que sofre. Aquele que tem carência de pão, mas aquele que tem carência de ternura, de compreensão, de oportunidade de viver, de ser conforme se encontrar, sem que as nossas incidências ao preconceito de qualquer natureza levante paredes. Nós fomos convidados para sermos pessoas pontes, não pessoas paredes. E é quando uma porta se nos fecha, voltemos-nos para trás, na certeza de que 99 estão abertas, esperando por nós. E não demos oportunidade ao mal para que se instale na terra, graças à nossa indiferença, graças à nossa comodidade. Todos nós iremos sair daqui dizendo: meu Deus, eu gostaria de ser uma noite estrelada, de parecer as vias lácteas, as galáxias, para iluminar a terra. Mas a pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser o lastro de estrelas, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas na ânsia que minha alma encerra, se eu não lograr, permite conseguir ser uma rosa solitária,
da frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu desejaria ser a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, deixa-me ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha soledade jamais conseguirei. Então eu te rogarei para ser um trigo em grão, que caindo no chão se converte em 1 milhão e mate a fome da humanidade, que tem fome de pão. Senhor, eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, para ver a sua majestade e grandeza. Mas nada sou, deixa-me ser uma pedra pavimentando o chão, por onde os heróis alcancem os altiplanos da libertação. Eu desejava ser um pomar de frutos maduros, para atender a desdita da humanidade. Mas como não lograrei, eu te rogarei para ser uma árvore frondosa, deixando sombra no chão, para alguém, ao passar pelo meu caminho, ele possa perguntar: olá, quem és tu? E se ele pedir teu nome, eu lhe direi: sou teu irmão, dá-me tua mão. Irei contigo, sou teu amigo, e lado a lado eu possa dizer: Senhor, eu desejaria ser esteta, artista, poeta, cantor, orador, para falar da tua beleza. Faltam-me o êxtaro, a magia, a grandeza, e como nada sou, deixa-me dizer-te apenas: obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, sem fronteiras, obrigado pelo teu amor, pela sua atenção, obrigado, Senhor.